Olá, muito boa noite para você. O Brasil e o Amazonas têm negócios que podem ser afetados pelos impactos que o coronavírus já vem provocando na economia da China. Já se fala em uma desaceleração no PIB do país, que é a segunda maior economia do mundo. O surto começou em um polo industrial no centro da China. A cidade é uma megalópole com um grande fluxo de pessoas, o que facilitou a disseminação da doença. O vírus se espalhou mais rápido do que se esperava. Já são 107 mortes confirmadas, mais de 4.400 pessoas infectadas em 16 países. A melhor estratégia para tentar conter o vírus é isolar as áreas já contaminadas, principalmente onde a doença começou, na China. Além do prejuízo humano, traz também um prejuízo econômico. A paralisação das fábricas por conta do plano de contenção fez com que os parceiros comerciais ficassem em alerta, entre eles o Amazonas. Cerca de 90% dos componentes de eletroeletrônicos importados para o estado vêm da China. Segundo os empresários, um possível impacto ainda difícil de ser calculado. É muito difícil você fazer qualquer prognóstico, é uma notícia que é recente, é questão de semana que nós estamos ouvindo falar sobre esse negócio, sobre esse vírus, e já se vê muitos reflexos. Então, nesse momento, a economia fica no segundo plano. Acho que nós temos que ter uma atenção muito grande naquilo que pode trazer prejuízos à vida. Este economista reforça que o reflexo do coronavírus na Zona Franca de Manaus e no Brasil ainda depende de como as autoridades chinesas e mundiais vão lidar com o assunto. E tudo isso precisa ser acompanhado com atenção. Só haveremos de nos preocupar se o nível de infestação chegar, se a infestação chegar a um nível incontrolável na China. Aí sim, poderíamos nos preocupar, mas não acredito que isso venha a ocorrer. O Ministério da Saúde informou que até às 5 da tarde dessa terça-feira, horário de Brasília, foram notificados mais 2 casos suspeitos do coronavírus aqui no Brasil. Agora são 3 monitorados pelas autoridades de saúde em Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte. Bom, o governo do estado anunciou nessa tarde a instalação de um comitê de resposta rápida a vírus respiratórios. Ao vivo, a Tamires Claire traz os detalhes para a gente. Como, então, deve ser realizado esse trabalho? Tamires, muito boa noite para você. Olá, Nayandra, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, é importante dizer que ainda não tem nenhum caso suspeito dessa doença aqui no Amazonas. Ainda assim, esse comitê foi formado e ele é formado por representantes de entidades de saúde, Secretaria Estadual de Saúde, por exemplo, Fundação de Medicina Tropical, Fundação de Vigilância em Saúde, inclusive também representantes do Ministério da Saúde aqui em Manaus e médicos do Hospital Delfim Aziz, lá na Zona Norte, que foi inclusive escolhido como hospital referência para abrigar casos suspeitos de síndromes respiratórias agudas aqui no estado, porque é preciso ter todo um aparato ali, para que essa doença seja controlada, porque as doenças sejam controladas. Lembrando que tem alguns outros vírus que não é o coronavírus circulando aqui no Amazonas. Então é importante que a população se mantenha, alerta, tome todas as precauções necessárias para que não haja a disseminação desses vírus, influenza B, por exemplo, que é comum nessa época do ano de chuva. É importante também dizer que toda a rede pública e também privada de saúde já tem um alerta emitido para saber o protocolo que deve seguir em casos suspeitos. Isso tudo foi feito pelo governo do estado aqui para tentar fazer com que haja uma resposta mais rápida caso haja algum caso suspeito. Lembrando que, apesar dos sintomas serem parecidos, a forma de diagnosticar se é o coronavírus ou não é justamente de onde essa pessoa, o paciente, veio. Por exemplo, se veio da China, aí já é um sinal de alerta. E isso até agora não aconteceu aqui no estado, Nayandra. Perfeito, Tamires. Muito obrigada pelas suas informações, viu? Boa noite para você. Mudando agora de assunto, hoje os motoristas de aplicativo fizeram mais uma manifestação contra o aumento abusivo no preço da gasolina aqui em Manaus. O ato foi bem em frente à Assembleia Legislativa, na Avenida Mário Piranga. Com gritos e buzinas, eles chamavam outros motoristas que passavam pelo local. A Polícia Militar e o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana foram acionados para controlar a manifestação que prejudicou o trânsito, que já estava lento por conta da chuva na manhã desta terça-feira.
Reunidos, eles pediam em frente à Assembleia Legislativa que os parlamentares apresentassem justificativas que levaram ao fechamento da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Combustíveis, ocorrido em agosto do ano passado. Estamos querendo falar com o presidente da casa. Para quê? Para ele dar uma resposta para a gente não aguenta mais. O preço baixa lá na distribuidora, na refinaria, e aqui, ó, a gente paga o quê? Esse absurdo? As pessoas as quais estão aí eram para representar a gente, era para defender os nossos direitos, não defender o direito dos cartéis de ser abafado. O bolso do condutor manauara já sofre há um tempo com as alterações consecutivas no valor dos combustíveis. Fábio é um dos motoristas que estava presente na manifestação. Ele acredita que o atual valor pode prejudicar a atividade na capital. A gente está trabalhando para sustentar as famílias, mas não tem condições. É muito complicado e as lideranças, deputados, etc., não nos dão apoio para isso. Já não temos segurança suficiente, ainda mais a gasolina com preço absurdo. Monitorar essas mudanças não tem sido tarefa fácil para o Procon Amazonas, que já notificou 139 estabelecimentos por preços irregulares. De acordo com o último relatório apresentado pelo Sistema de Levantamento de Preços da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o valor máximo da gasolina comum repassado aos condutores manauaras chegou a R$ 4,79. O valor mínimo encontrado foi de R$ 4,50. Para manter a competitividade, o Procon Amazonas continua intensificando as fiscalizações nos diversos estabelecimentos da cidade. Com toda certeza o Procon continua na rua, continua fiscalizando. Faremos cerca de 55 postos dessa semana ainda, aproximadamente, para que a gente possa efetivamente dar uma resposta à população amazonense que não aguenta mais pagar um preço do combustível alto. A gente sabe disso, todos nós somos consumidores. Os motoristas foram recebidos por parlamentares que ouviram as reivindicações. Segundo o deputado Álvaro Campelo, os trabalhos da CPI dos combustíveis foram concluídos em agosto do ano passado e apontaram, sim, indícios de alinhamento de preços. Uma nova reunião deve ser realizada na próxima segunda-feira no Ministério Público do Estado, com órgãos de defesa do consumidor, motoristas de aplicativo, taxistas e caminhoneiros, para apresentar o andamento das investigações relacionadas a essa CPI. Vamos agora ao resumo de notícias. Os casos de latrocínio caíram 25% no ano passado aqui em Manaus, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Em 2019, foram registrados 39 roubos seguidos de morte. Só a delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações prendeu 21 pessoas envolvidas nesse tipo de crime. Uma reunião hoje pela manhã começou a definir o projeto do Distrito Bioagroindustrial de Rio Preto da Eva. O novo centro de produção e de negócios deve investir 150 milhões de reais em atividades agroindustriais do município e gerar cerca de 10 mil empregos diretos. A próxima reunião de trabalho, que vai discutir outros detalhes, está marcada para 15 de fevereiro. E o Tribunal de Contas do Estado abriu os trabalhos do ano julgando 78 processos, principalmente recursos a decisões tomadas pelo TCE, além de julgar 14 prestações de contas. Também foram sorteados os relatores que vão acompanhar as contas do governador do Amazonas e do prefeito de Manaus, que devem apresentar a aplicação dos orçamentos até o dia 31 de março de 2021. As chuvas dessa madrugada e de hoje de manhã provocaram pelo menos 13 chamados de emergência para a Defesa Civil do município em várias zonas da cidade. Foram ocorrências de deslizamento de barrancos, desabamento de muro e de casas, além de outros riscos. Houve ainda alagamentos e abertura de crateras. De acordo com a Defesa Civil, a média de chuva até o fim da manhã dessa terça-feira foi de 87 milímetros. Ainda nessa edição, a gente mostra os detalhes da estreia de Siqueira Júnior e todo o elenco em rede nacional. E ainda, daqui a pouco, tem mais uma rodada do Barezão. Eu volto já. Hoje tem Barezão ao vivo na tela da TV A Crítica. Daqui a pouco o Fast Clube São Raimundo dão início à terceira rodada.
Quem vai acompanhar essa partida é a repórter Catiane Moura, que já está lá, do Estádio da Colina. Tudo pronto para o jogo de logo mais. Catiane, boa noite para você. Estádio da Colina. Muito boa noite para você, Nayandra. Boa noite a todos que assistem. Muito boa noite, Nayandra. Boa noite a todos que acompanham a Crítica na TV. É isso mesmo, logo mais vai ter partida aqui, jogo clássico, né, do futebol Baré, entre São Raimundo e Fácil. Inclusive já tem movimentação nas torcidas por aqui. Agora há pouco os jogadores estavam fazendo aqui um pré-aquecimento no campo, aquele pré-aquecimento exatamente para o jogo que logo mais a TV A Crítica vai fazer a transmissão e não está nada fácil para esses dois clubes. Eles estão vindo em busca de vitória, até porque o Fácil já jogou 2 partidas e ainda não pontuou, não venceu nenhuma partida, tem apenas um saldo de gol, e o São Raimundo, apesar de ter jogado 2 partidas, teve apenas uma vitória e também vem em busca de vitória. 2 times aí que vêm com estratégias de jogo para tentar reverter essa situação. O São Raimundo que está ali na 6ª posição, né, vem em busca ali de alcançar o G4, mas não está fácil não. Para início de campeonato, ainda dá tempo de reverter essa situação e, claro, com a ajuda da torcida, esses 2 clubes prometem fazer um grande jogo por aqui. E, claro, a gente da transmissão da TV A Crítica vamos estar acompanhando e transmitindo todos os lances para você aí de casa. Nayandra. Toda certeza, Catiane. Boa noite para você, bom trabalho aí para você e toda a equipe. Depois do intervalo, a estreia do programa Alerta Nacional com Siqueira Júnior. É um instante só. Nessa tarde teve a estreia do Alerta Nacional. Siqueira Júnior e o elenco comandaram por 1h30 a nova atração da Rede TV, que é transmitida daqui do Amazonas para todo o país. A estreia do programa foi o assunto mais comentado do Twitter no Brasil. Os instantes que antecederam a estreia do Alerta Nacional foram agitados pelos corredores da TV A Crítica. A sala de edição, que foi adaptada para receber matérias de todo o Brasil, não parou 1 minuto. E nem a equipe que estava empenhada para colocar os conteúdos da melhor forma no ar. No estúdio, os últimos ajustes. Esquece aquele jornalismo policial quadradinho. E na sala que controla todo o programa, muita concentração para tudo sair de acordo com o planejado. E exatamente às 5 horas da tarde, no horário de Manaus, 6 horas em Brasília, o Amazonas fez história. E pela primeira vez, uma televisão independente foi transmitida para todo o país por uma emissora nacional. Saudações aos que têm coragem, aos que estão aqui para qualquer viagem. E aconteça o que acontecer, a vida tem que continuar. Ao longo de 1h30, o Brasil conheceu o jeito diferente de apresentar e comentar notícias. Ei, a festa era para ser de um santo, né? A festa, sabe, para trazer paz, né? Aí os caras foram vender maconha. Repórteres de várias capitais participaram ao vivo e com matérias trazendo assuntos de cada estado. E teve também sobrevoo de helicóptero pela capital paulista. No momento, por aqui, a temperatura é de 23 graus, chove um pouquinho, aquela garoa de São Paulo, né, que a gente bem conhece. E não podia faltar muito humor. Quem acompanhou viu Toalha Podre trocar a cor do cabelo ao vivo. Mas graças a Deus deu tudo certo, ficou top a tinta, ficou muito... Ficou bom. Gostou do rosa? A princípio eu pensei que fosse vinho, né? Mas começou a ficar rosa, então ficou legal, gostei, amei. No primeiro dia de transmissão para todo o país, o Alerta Nacional alcançou o topo dos Trending Topics entre os assuntos mais comentados do Twitter. A estreia marcou também o início de uma nova fase do jornalismo amazonense. Devagarzinho a gente vai, né? Vai ganhando a confiança das pessoas. Não pode ser do dia para a noite, não funciona. Tem que ser devagarzinho, um trabalho bem... Ou seja, muito trabalho pela frente. Tem muito trabalho e a gente vai devagarinho conquistando as pessoas e mostrando qual é a nossa proposta. A gente fechou o primeiro programa com chave de ouro, muito emocionado, assim, muito feliz por toda a equipe, feliz pela TV A Crítica, feliz por estar podendo representar o povo do Amazonas, uma televisão local, regional, podendo estar gerando pela primeira vez no Brasil um programa daqui, podendo mostrar o que acontece no nosso estado, o que acontece na nossa cidade. Muita gente estava ansiosa, muito nervosa, mas deu certo. E os resultados vieram e ainda vão vir muito mais. Vai sim, se Deus quiser, nos encheu de orgulho, foi muito lindo.
principalmente pelo fato de ver essa equipe aguerrida no ar para todo o país e por quebrar esse monopólio do eixo Rio-São Paulo. É o Amazonas para todo o Brasil, diretamente dos estúdios daqui da TV A Crítica, que só está começando, temos certeza disso. Fique agora com mais uma rodada do Barezão, a gente volta a se encontrar amanhã, logo depois do Alerta Amazonas. Uma ótima noite para você.